Olá, comunidade London, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de Geografia do Brasil, professor Edmar. Nós vamos agora analisar um outro tema muito importante, estratégico da geografia do Brasil, que é a infraestrutura de logística de transportes, principalmente transportes de cargas, produtos agrícolas, produtos minerais, que têm que ser transportados por ferrovias que precisam de infraestruturas especializadas, portos, atracadouros, enfim, esse tipo de assunto costuma cair bastante e a gente vai analisar uma questão nesse sentido. Vamos lá. Bom, aqui nós temos uma questão recente que trata da maneira como nós estamos transportando a produção de soja, de milho, que são grãos muito importantes para a economia brasileira. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo, é um grande exportador de milho também, entre segundo e terceiro, né, nos últimos anos, se consolidando, né, como um grande produtor, exportador de milho também. E a maneira como nós estamos transportando essa soja e esse milho tem mudado nos últimos anos. E é justamente essa mudança, né, a respeito do deslocamento da soja e do milho que vai ser abordada nessa questão. Vamos lá. Agravada este ano pelo fenômeno El Niño, a seca sazonal na Amazônia, que levou os rios aos menores níveis da história, atrapalha o transporte de pessoas e mercadorias no momento em que os portos da região norte e nordeste, que formam o chamado Arco Norte, nós já vamos destacar isso no mapa a seguir, o que é esse tal de Arco Norte, respondem por mais de 37% das exportações de soja e milho, principais itens da safra nacional de grãos. Nos últimos 10 anos, essa rota de escoamento mais do que duplicou sua participação na logística nacional. Os portos das regiões Sudeste e Sul formam o Arco Sul, sendo o Porto de Santos ainda o principal porta de saída de grãos. Não só de grãos, como, de uma maneira geral, é o maior porto do Brasil ainda hoje, o Porto de Santos. Ele escoa produtos industrializados, ele escoa produtos agropecuários, como o café, como o açúcar e também os grãos, soja e milho. Mas a tendência é que a via no norte do país siga ganhando importância, porque quanto mais acima do paralelo 16 do hemisfério sul estiver a mercadoria, mais vale a pena exportar pelo arco norte. Então, aqui nós temos um gráfico que nos mostra a quantidade, né, ou a participação proporcional das exportações que saíram pelo chamado Arco Norte, ou seja, pelos portos do Norte e do Nordeste, e aqui a participação da exportação pelo Arco Sul, que são portos como o de Santos, Paranaguá, entre outros aqui do Sudeste e do Sul do país. Vamos ver aqui o que a questão está nos mostrando, né? O que esse gráfico está nos mostrando. Em 2009, a participação do Arco Norte era de 16%. Deu uma caidinha aqui em 2010 para 13%, e aqui ela começa a subir, e com alguns pequenos retrocessos, mas ela apresenta uma tendência de expansão, de crescimento. De modo que dos 16% de 2009 passam a 37% em 2022. Então, está aumentando a participação do Arco Norte e está diminuindo a participação do Arco Sul. Vamos ver o que a questão nos pede. Em menos de 2 décadas, verifica-se uma alteração logística na exportação de grãos no território brasileiro. Essa alteração é explicada principalmente pelo seguinte processo socioespacial. Então, o que vai ser exigido aqui de nós? Que a gente saiba o motivo, a explicação para essa maior participação do Arco Norte. Então, aqui, ó, nós temos essa região em verde aqui, é a região do Brasil onde é mais vantagem escoar a produção através desses portos que estão aqui, ó, Santarém, Itacoatiara, Vila do Conde, Ponta da Montanha e Itaqui. Esses portos aqui são os portos do Arco Norte,
Quem está produzindo as propriedades, as fazendas, enfim, que estão localizadas nessa área verde do Brasil, ou seja, acima, ao norte do paralelo 16, vale a pena, compensa escoar sua produção, né, fazer com que os grãos cheguem até esses portos para daqui embarcarem nos navios que vão até o comprador, o destino final. No caso da soja, o principal comprador é a China. No caso do milho, os principais compradores são o Irã e o Egito, ok? Enfim. Então, o que explica esses portos aqui do Arco Norte estarem ganhando espaço? E os portos aqui como Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e mesmo Tubarão estarem perdendo espaço? Qual que é a explicação para essa mudança? Vamos aqui primeiro observar esse mapinha. Olha que legal esse mapa, pessoal. O que significa essa linha tracejada aqui em amarelo que eu estou seguindo com o cursor? É a rota que os navios estão fazendo para ir para a China. Então, imagine que a soja cultivada aqui no Brasil saia por um desses portos do Arco Norte, como o de Santarém, enfim, aqui na região norte do Brasil. E aqui, esse navio que vai levar a soja para a China passa pelo Canal do Panamá, pega aqui o Oceano Pacífico e chega até a China com uma distância menor, com um tempo de viagem menor do que se esse navio fizer esse trajeto aqui em vermelho, que é o trajeto do Arco Sul. Então, se o navio sair aqui do Rio de Janeiro, ou mesmo de Santos, enfim, provavelmente ele vai seguir essa rota. Ele vai passar aqui, né, ao sul do continente africano, vai pegar o Oceano Índico até chegar à China. Essa rota amarela, ela é mais curta, mais rápida, mais barata. Então, ela tem sido preferida. Então, se a mercadoria, ao invés de vir aqui para o Porto de Santos ou qualquer outro porto do Arco Sul, se ela acabar de chegar aqui para o Arco Norte, o navio vai passar pelo Canal do Panamá e vai chegar na China com mais economia, né? Com uma economia de tempo, combustível e tudo mais. Então, tem sido interessante fazer esse transporte por conta da menor distância dessa rota, certo? Agora, retornando, né, para a questão, o que a gente pode entender como verdadeiro aqui? Utilização de modernas tecnologias de cultivo. Não pode ser essa alternativa à utilização de modernas tecnologias de cultivo, porque a gente já usa modernas tecnologias de cultivo há muito tempo. Transgênicos, tratores, colheitadeiras, drones, enfim. E não é por isso, não é o fato da gente estar usando tecnologia que está se tornando vantajoso o escoamento pelo Arco Norte. Isso tem a ver com outro fator. Então vamos ver qual é esse fator correto. C. A eliminação de antigas práticas predatórias. O que seriam práticas predatórias? Seriam práticas que destroem a natureza, que trazem impactos negativos para o meio ambiente, para a sociedade, enfim, tais como o uso excessivo de agrotóxicos, o desmatamento, as queimadas. E isso não está eliminado, não foi eliminado. Pelo contrário, o Brasil continua sofrendo ainda com desmatamento, com queimada, com uso excessivo de agrotóxico em algumas circunstâncias, enfim. Então não pode ser assim, porque a gente não eliminou práticas predatórias e não é a eliminação de práticas predatórias que justifica o escoamento pelo Arco Norte. Outra errada é a D, recuperação de velhas ferrovias de carga. Se você se lembra, o Brasil tem poucas ferrovias e as poucas são, em grande parte, herança do ciclo do café. E o café, lá no período imperial, no início da República, ele era cultivado principalmente aqui no oeste paulista, no interior de São Paulo. Então, as ferrovias mais antigas do Brasil são predominantemente ferrovias localizadas no estado de São Paulo, tá? Para transportar café. Inclusive, essa que passa aqui por São José do Rio Preto foi construída com o objetivo de facilitar o escoamento do café da nossa região aqui em direção
ao Porto de Santos, né, até chegar à capital, Porto de Santos, para ser exportado. Enfim, o que seriam velhas ferrovias de carga, portanto? São ferrovias aqui do sul, sudeste, do Arco Sul. Então, recuperar essas velhas ferrovias não faria o Arco Norte crescer. Pelo contrário, então é contraditória, tá certo? O que nos sobra aqui, a alternativa correta é a B de bola, incorporação de novos espaços produtivos. O que significa isso, pessoal? Significa que o Brasil está ocupando novas áreas para produzir soja e milho. E quais são as áreas que estão sendo ocupadas recentemente aí, nos últimos tempos, para a produção de soja e milho? É o Mato Grosso, é o Tocantins, é a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. São os estados aqui, ó, Rondônia um pouquinho também tem crescido, enfim, são os estados em verde que têm sido palco das novas áreas de plantação de soja e de milho. Então, essas novas áreas que estão surgindo, para elas se torna interessante a exportação via Arco Norte. Por quê? Porque elas já estão aqui mais próximas desses portos do que as antigas áreas de produção, como Rio Grande do Sul, Paraná, o próprio estado de São Paulo, que são áreas mais antigas, e para quem é mais vantajoso, de fato, aqui os portos do Arco Sul. Tá certo? Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima.